Oi, minhas gatas! Vamos continuar com a nossa série de Como Não Pecar na Make. Agora a gente vai começar a falar sobre olhos, né? E vamos falar sobre primer, a aplicação nos lugares certos do olho, de sombra, e iluminação dos olhos. Bom, vamos lá? Seguinte, o primer, ele é o carro-chefe da sua maquiagem nos olhos. Por quê? O primer, ele tem a propriedade de segurar a sua sombra, segurar a sua maquiagem, né? Além disso, ele vai neutralizar a cor da sua pálpebra. Tem gente que tem a pálpebra mais escura, mais arroxeada. Eu mesmo sou muito branca, dá pra ver as veias nas minhas pálpebras. Então, quando você vai aplicar a sombra acaba se misturando com a cor que tá no seu rosto e ela não fica uniforme. Então, você precisa deixar numa cor só pra você vir aplicar a sombra, né? Pra ficar tudo numa cor só. Então, o primer, ele é muito importante. E além disso tudo, ele tem ainda a propriedade de potencializar a cor da sua sombra, né? Aquela sombra mais clarinha, quando você coloca, ela fica bem potente. Muita gente que tem o costume de substituir o primer por um lápis branco nos olhos. Tudo bem, o lápis branco, ele potencializa sim a sombra que você estiver colocando. Ele vai dar uma ativada na cor daquela sombra. Só que ele não tem a função de segurar o que tá toda a maquiagem que tá nos seus olhos. Ele não tem essa função. Então, quando você começa a produzir oleosidade, a ficar quando você começa a suar, ele vai escorrer e vai tudo se acumular aqui, ó, na dobrinha do seu olho, entendeu? Então, é muito importante que você tenha um primer e que você passe esse primer mesmo antes de você passar um lápis branco nos seus olhos, certo? Para vocês terem uma ideia dessa potencialização de cor, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma sombrinha qualquer, deixa eu ver uma aqui, ó, a sombra sem o primer, certo? Eu uso muito esse primer da NYX, tá? Ele é maravilhoso mesmo, é o Skin Tone da NYX. Ó, vou passar o primer aqui pra vocês verem a diferença que dá na sombra, dá muita diferença. Ó, viram? É a mesma sombra, certo? E vou passar também com o lápis branco. Qualquer lápis branco você pode fazer isso, você pode potencializar a sombra, só que é necessário que você passe um primer embaixo para ele segurar, tá? Senão ele vai escorrer e você vai ficar com a cara parecendo que você chorou, tá? Ó, vou usar o lápis branco da NYX, o Jumbo. Você pode usar qualquer lápis. Esse aqui eu gosto que ele é mais grosso. Ó, lápis e a mesma sombra. Ó, a mesma sombra. Vocês estão vendo a diferença? Ó, a sombra sem o primer, a sombra com primer e com o lápis branco. Então, como vocês podem ver, o primer, ele ainda potencializa mais que o lápis branco. Por isso que eu digo pra vocês que realmente vocês precisam ter um primer, porque ele é 3 em 1 e ele faz um papel incrível na sua maquiagem. Eu não faço maquiagem nenhuma sem passar um primer embaixo dos meus olhos, porque ele realmente é o carro-chefe da sua sombra, da sua maquiagem nos olhos. A aplicação de sombra é o seguinte: sempre que você vai começar a fazer uma maquiagem, você precisa conhecer os lugares dos seus olhos, tá? Os lugares certinhos para você saber onde você deve aplicar a sombra mais escura, a sombra mais clara e tudo mais, certo? É o seguinte: primeiro é a pálpebra móvel. A pálpebra móvel é essa partezinha aqui, ó. Toda essa parte aqui é a pálpebra móvel. Por quê? Porque é a pálpebra que você consegue mexer, certo? Então, essa pálpebra móvel, normalmente a gente aplica uma cor mais clara. Não tão clara, o tom que você quiser, tá?
mas ela tem que ser uma cor mais clara do que a que vai vir no seu côncavo. O côncavo é esse aqui, ó. Já falei pra vocês sobre o côncavo. O côncavo é esse buraquinho que você tem entre o seu olho e o seu ossinho daqui de cima, certo? Então, esse côncavo aqui, você sempre vai aplicar uma cor mais escura que as outras. Por quê? Para você afundar o seu olho aqui, para que ele fique mais tchan, mais bonito, certo? Então, sempre escurecendo o côncavo e deixando... Pode ser colorido, pode ser qualquer cor, mas sempre você segue sempre essa regrinha, que aqui tem que ficar mais claro que o seu côncavo, certo? A gente tem também aqui, deixa eu trocar de pincel. A gente tem também aqui a parte abaixo da sobrancelha. Normalmente, essa parte aqui, a gente dá sempre uma iluminada, porque ela faz com que o seu olhar, a sua sobrancelha fique mais arqueada, né? Fique mais com a sobrancelha mais bonita, mais levantada, com o olhar mais cheguei, certo? Aqui, no canto interno dos seus olhos, essa partezinha aqui, ó, a gente normalmente também dá uma iluminada. Pra quê? Pra que os olhos que são mais juntos, eles conseguem ficar mais afastados quando a gente ilumina aqui. Quem tem o olho muito afastado não pode iluminar essa parte aqui. Então deixa essa parte sempre na mesma cor da que tá na sua pálpebra, tá? Mas a gente também pode passar delineador, pode passar várias coisas nessa partezinha aqui interna, tá? Criatividade, gente, eu não vou passar sombra hoje pra vocês, porque a gente vai ter um tutorial só que eu vou fazer uma maquiagem inteira pra vocês e aí eu vou estar explicando melhor isso, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês os lugares que a gente pode colocar a sombra e aonde deve ser mais claro, onde deve ser mais escuro, certo? Aqui embaixo dos olhos, rente aos cílios, a gente também costuma passar sombra. Normalmente a gente pode passar uma colorida, uma preta, uma mais clara. Isso aí depende da sua maquiagem, depende da composição de cor que você tá fazendo nos seus olhos, certo? E a gente tem esse cantinho aqui, ó, que a gente costuma falar que é o canto externo dos olhos, que em algumas makes, algumas técnicas de makes, a gente dá uma escurecida aqui pra dar uma puxadinha nos olhos, ficar mais com olhinho de japonês, certo? Essa aplicação de sombra, iluminação sempre embaixo da sobrancelha, pra dar uma arqueada na sua sobrancelha, e no cantinho interno dos olhos, pra ele dar uma afastada pra quem tem o olho mais juntinho e que tem o olho mais normalzinho, não tem nele nem tão afastado e nem tão junto. Ele também dá uma iluminada no olhar, um cheguei no olhar assim, fica bem bonito também, tá? Só que não pode fazer essa iluminação aqui que tem o olho mais afastado, porque vai parecer que o olho é bem mais afastado que o normal, certo? E é isso, é muito simples aplicar sombra. Eu vou mostrar pra vocês depois com a própria sombra, mas é isso, sempre pálpebra móvel, côncavo, cantinho abaixo da sobrancelha, abaixo dos olhos, que não é regra, tá? Isso tudo não é regra, você pode muito bem fazer só o seu côncavo e deixar o resto. Você pode passar uma sombra aqui embaixo, sim. Você pode fazer só a iluminação dos seus olhos, ou você pode fazer só uma pálpebra móvel e o seu côncavo e tá pronto, ou você pode fazer o côncavo e puxar pra fora. Enfim, tem N regras. Quando a gente acabar esse passo a passo, essa série de como não pecar na make, eu vou fazer várias maquiagens pra vocês irem aprendendo muitas técnicas, né? Tem vários jeitos de você fazer. O importante é você descobrir qual que fica legal no seu rosto e pronto, você não precisa ficar exagerando na maquiagem, né? Mas eu vou ensinar muita coisa pra vocês ainda. Eu só não tô aplicando sombra hoje pra vocês, pra que vocês não confundam tudo isso. Na hora que eu puder aplicar sombra, aí eu vou mostrar certinho com a sombra pra vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, apertinho gostei aqui embaixo no YouTube, ajuda aí um pouquinho. Qualquer dúvida, se eu deixei de explicar alguma coisa, vocês podem, por favor, comentar, podem fazer as perguntas tanto no YouTube quanto no blog. Pra quem não conhece, é o cosmeticay.wordpress.com.
E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. No próximo tutorial a gente vai estar falando sobre delineador, as meninas que amam delineador, certo? Então, beijo pra vocês e até o próximo tutorial. Tchau!